E quero dizer também que eu amo a igreja e que eu acho que vocês são muito corajosos por deixar o filho do pastor pregar. Mas vamos ver o que o Senhor vai falar com a gente hoje. Quantos sabem que dia é hoje? Levanta a mão. Eu levantei meia mão, mas os irmãos não se preocupem não, tá tudo ok. Pequeno problema aí, mas já botei a tala e está melhorando, graças a Deus. Mas eu vou evitar de segurar o microfone assim para não ofender ninguém, amém, irmãos? Mas hoje é o dia da ressurreição. Hoje é o dia de Páscoa. E eu gostaria de entrar um pouco mais profundo nesse assunto. O que é a Páscoa e o que ela representa? Acho que uma das missões que Deus me deu hoje é trazer uma palavra acerca do simbolismo e da importância que tem esse feriado. A Páscoa, ontem eu estava falando com os meninos na cela e a gente começou a debater sobre a importância e o significado da Páscoa, porque nós a celebramos. Qual é o simbolismo? Porque nós, cristãos evangélicos, nós celebramos de maneira diferente dos católicos. Quantos concordam? Diz amém. Nós celebramos de forma diferente. E eu gostaria de trazer essa importância à igreja. A Páscoa, até o irmão Tiago, se eu não me engano, ele falou em Êxodo 12 hoje na ministração. Realmente, em Êxodo capítulo 12, foi a instituição da Páscoa do Senhor. A Bíblia diz que Deus foi até Arão e a Moisés, os líderes do povo hebraico da época, do povo judeu, e depois de lançar 9 pragas no povo egípcio, ele decide lançar a 10ª. E qual é a 10ª? A 10ª praga, ela era a ira de Deus. A Bíblia fala que o Senhor ia passar com um espírito destruidor durante a madrugada na terra do Egito e pegaria todos os primogênitos, sejam de animais, de pessoas, e mataria. Ou seja, a ira de Deus ia ser liberada naquela noite. E talvez alguém se pergunte, mas o povo egípcio merecia tal. Eu quero primeiro falar de uma visão histórica. O povo egípcio, ele escravizou o povo judeu e ele dependia da mão de obra dos judeus na época. Então, libertar o povo judeu, uma mão de obra barata, na verdade de graça, seria quase que fatal para o povo do Egito, para o povo egípcio. Quantos aqui já viram as pirâmides? Ou as esfinge? Aquilo lá foi construção escrava. Os egípcios, através dos povos que eles dominavam, forçavam o trabalho escravo. A Bíblia fala que Deus teve piedade e misericórdia do seu povo, o povo judeu, e decidiu libertar. A Bíblia vai falar que Deus, ele chega a Moisés e Arão e fala assim: eu decidi libertar o povo através de pragas, e na 10ª praga ele fala: olha, vocês vão pegar um cordeiro imaculado de 1 ano, sem defeito, macho, vocês vão matar, vão passar pelos umbrais da porta da casa de cada israelita, porque quando a ira de Deus for manifesta naquela madrugada, aqueles que tiverem com o sinal do sangue serão salvos, serão poupados. E desde então, o simbolismo da Páscoa judaica, ele permaneceu até os dias de hoje. Mas qual é o simbolismo? Do cordeiro? Sim, mas não do cordeiro animal, do cordeiro de Deus. Amém. Deus, ele manifesta aquilo que um dia ele cumpriria em Jesus já no Antigo Testamento. Há 1000 anos antes da manifestação de Jesus na terra, ele já mostra aquilo que ele faria através de Jesus. E eu não sei vocês, mas quando eu leio a Bíblia e eu vejo a força e a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, eu fico perplexo, porque de maneira contínua ele cumpre as suas promessas, porque o sangue, ele salvou a vida dos israelitas por um dia, mas o sangue de Jesus nos salva eternamente. Aleluia. Então essa é a importância da Páscoa, é a libertação do povo de Deus, a nossa libertação do peso, do jugo do pecado. Eu gostaria de ir um pouco mais profundo e gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Isaías capítulo 53.
Alguns de vocês vieram na sexta-feira, a gente passou a Paixão de Cristo, e o filme ele é muito interessante, eu diria, porque a gente tem uma ideia de como foi o sacrifício de Jesus de fato, porque nós somos do povo que não viu, mas creu, graças a Deus por isso. Mas para nós termos uma ideia, esse filme foi feito. E é interessante porque uma das partes mais chocantes do filme é a parte que Jesus apanha na parte dos romanos, que eles começam a espancar Jesus. Isso de fato aconteceu. Isso de fato era um costume romano, esbofetear não. Açoitar, perfeitamente. Açoitar os condenados à morte. E depois pendurá-los no madeiro, que era uma forma muito desonrosa de morte. Porque só os malfeitores eram colocados naquele lugar. Só as pessoas que não tinham penas e crimes vergonhosos. Esse era um conceito histórico na época. Mas eu pedi para vocês abrirem Isaías 53, vamos ler a partir do versículo 4. E eu gostaria de falar um pouco da missão de Cristo. Talvez você esteja na igreja há alguns anos, talvez você esteja na igreja toda a sua vida, e uma das coisas que nós precisamos absorver, eu preciso absorver, é a missão de Cristo. Cristo, ele veio com uma missão, ele sofreu, infelizmente a gente se compadece pelo sofrimento dele, de forma que a gente pensa, não, ele não precisava, ele poderia ter sido poupado, mas ao mesmo tempo ele tinha uma missão, e coube a ele, somente ele, fazê-lo. Então a gente agradece a Deus por isso, nós temos um coração grato e sabemos que Deus enviou seu Filho com uma missão. Nós somos agradecidos porque Ele teve a capacidade de cumprir essa missão. Então a partir do versículo 4, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Só até aqui. Nós acabamos de ler uma passagem que fala de Jesus, e essa passagem é engraçada porque ela acontece 700 anos antes de Cristo nascer, antes de Cristo vir à Terra. E Isaías, ele é um profeta judeu, e no início, quando você começa a ler Isaías, você começa a perceber algumas formas de linguagem que ele usa. Você começa a entender que ele não está falando mais do povo de Israel, que ele não está mais falando dele mesmo, mas ele está falando daquele que está para vir. E esse é o impressionante. Por isso que Isaías é considerado como o evangelho fora de época, o evangelho antecessor. Porque ele começa a revelar as verdades sobre Jesus de forma antecipada. O texto que nós acabamos de ler fala sobre o servo sofredor. Que servo era esse? Jesus de fato. Mas o principal é a caracterização que ele faz da pessoa de Jesus. Se você ler o versículo 4... se você ler o versículo 3, vai falar que ele foi desprezado e rejeitado. Por quem? A gente se pergunta. Ele foi rejeitado e desprezado por aqueles pelos quais ele estava morrendo. Jesus foi desprezado pelos seus próprios, pelas pessoas com as quais ele estava indo para a cruz, pelas pessoas pelas quais ele estava morrendo. Então isso é o caráter de Cristo, não buscando reconhecimento humano, mas sabendo do seu propósito. Quando ele está na cruz, se você lembrar, ele fala: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Porque de fato, esse era o propósito dele, era revelar a graça de Deus, era revelar a missão que ele tinha para fazer. E um texto que, quando eu leio isso, me lembra muito um exemplo, é sobre Barrabás. Quando Barrabás, Pilatos chega e fala para o povo judeu: nas festas eu tenho o costume de libertar os prisioneiros, e o povo pede Barrabás. Barrabás era um criminoso. Todos nós um dia fomos Barrabás. Todos nós um dia fomos aqueles que estavam distantes de Deus. Só que quando Barrabás é liberto, aquilo é o exemplo da missão que Jesus estava fazendo. Jesus foi preso e morto no lugar de um pecador, Barrabás. Barrabás sou eu, você,
nós um dia fomos eles, e foram por esses que Jesus morreu. Então, o caráter do servo sofredor de Jesus, do amor de Jesus é esse, de deixar a sua vida em troca de morrer no lugar dos pecadores, daqueles que não têm jeito de se salvar, mesmo os que não o reconhecem, mesmo os que os desprezam. Amém? Isso que Isaías traz para nós. Isso foi e esse texto também, ele nos choca, porque ele fala que Jesus ele foi eleito para um propósito, e não tinha escapatória. A cruz era o propósito dele, mesmo que doloroso o quanto foi, ele era para aquilo que ele nasceu, e era esse propósito que ele tinha de cumprir aqui, para nos salvar e nos libertar. Esse é o sentido da Páscoa. Esse é tudo que envolve o pensamento e as emoções que a Páscoa nos traz. É o pensamento de esperança no Senhor, de saber que o preço foi pago, de que o servo sofredor, ele veio e morreu por nós, já pagou um preço para que nós fôssemos libertos, como o povo de Israel foi liberto dos egípcios para a terra prometida. Eu creio que Deus está nos levando para a terra prometida. Eu creio que Ele está fazendo aquilo que um dia Ele prometeu e já está se cumprindo na nossa vida. Deus quer nos trazer a imagem de seu Filho. Certa vez eu li uma frase de uma oração, eu esqueci o nome do autor, ele fala assim: Senhor, pinta nos olhos de minha alma a imagem de teu Filho. Essa é a oração que eu faço quando me ajoelho perante o Senhor. Eu falo: Senhor, pinta na minha alma a imagem de teu Filho, do servo que se silencia para coisas maiores. E a gente vai chegar até lá. Agora eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 24. Capítulo 24, versículo 5. E agora eu gostaria de falar do resultado dessa missão, desse propósito de salvação de Jesus. Eu gostaria de ir um pouco mais profundo naquilo que nós acabamos de ler, a partir de Isaías 53. Lucas capítulo 24, versículo 1, na verdade. Eu falei 5, mas vamos começar 1, para a gente ter uma ideia do contexto geral do capítulo. Lucas capítulo 24, versículo 1 diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, quem? Maria Madalena e Maria. Elas foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Versículo 5: Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. E então se lembraram das suas palavras. Irmãos, o versículo 6 fala que ele não está aqui, mas ressuscitou. Billy Graham, pregador americano, ele fala que essas poucas palavras que foram faladas pelos anjos, pelos varões de roupas resplandecentes para as mulheres, foi a notícia mais importante que o mundo inteiro já ouviu. Ele ressuscitou. E o que isso implica, e o que isso resulta em nossa vida, é isso que eu quero falar com vocês essa noite. Jesus, ele se despiu de toda a sua glória e cumpriu sua missão, morrendo no lugar de pecadores como eu e você. Agora eu gostaria de levá-los à crucificação. Na sexta-feira, Jesus foi condenado à morte com pecadores. Foi levado à prisão, não prisão, mas foi levado ao cativeiro, à morte, junto com 2 criminosos. A Bíblia fala que Jesus foi contado entre os pecadores, entre os criminosos. E a Bíblia fala que um deles escarnecia de Jesus, porque o conceito da época era: por que você, sendo Deus, não consegue se livrar da cruz? Por que você, que diz que é filho de Deus,
você não consegue se libertar, você não consegue descer da cruz do Calvário. Essa era a visão de um dos criminosos. E a outra era: Senhor, nós sabemos que o Senhor é justo. E Jesus profere as palavras: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um dos malfeitores rejeitou a Jesus, o outro o reconheceu. O reconhecimento de Jesus como nosso Salvador nos leva ao paraíso. É isso que nós precisamos reconhecê-lo como Salvador. Mesmo na cruz, pregado, totalmente sem esperança, um dos ladrões o reconheceu. Eu gostaria de falar com vocês também que Jesus, ele foi contado como um dos ladrões, e ele foi um dos ladrões. Ele roubou todos os meus pecados, ele roubou todos os seus pecados, ele nos deu justiça. E eu gostaria de falar sobre isso essa noite. Então, na sexta, ele foi crucificado, e no sábado veio o silêncio. Nenhuma notícia foi ouvida sobre Jesus, e a desesperança tomou o coração dos discípulos. Os discípulos ficaram sem saber o que fazer. E é nesse momento que a fé deles foi provada. A confiança, aquilo que eles confiaram, aquilo que eles depositaram a sua esperança. Alguns, como o jovem rico, que depositou a sua esperança nos milagres que Jesus podia fazer e não em quem Jesus era. Esses pereceram no caminho, mas aqueles que confiaram no Senhor encontraram força no sábado do silêncio, porque o domingo já estava à porta. E o domingo foi o dia em que Jesus levantou dos mortos. E ele quebrou tudo. A Bíblia fala que Deus o ressuscitou, quebrando os grilhões da morte, porque não fora possível que fosse retido por ela. Não era possível que a morte o retesse. Mas eu quero falar um pouco de sábado, porque sábado ele me incomoda um pouco, porque eu me imagino no lugar dos discípulos, eu me imagino estando naquele momento de desespero, de desesperança, aflito, sem saber quando o Senhor retornaria, ou se Ele retornaria. Nós estamos vivendo esse sábado, porque nós esperamos que o Senhor venha, e esse é o momento, eu creio que o Senhor tem testado a fé daqueles que o buscam, daqueles que dizem seus seguidores. Eu acho que esse é o momento que a gente testa aquilo em que nós cremos. E o domingo veio, e com ele veio a ressurreição de Jesus. E é engraçado porque a Bíblia fala, nos 4 evangelhos, se você ler, você vai ver que os primeiros testemunhos da ressurreição de Jesus foram de mulheres. E naquele tempo, naquele período social, as mulheres elas não tinham testemunho válido. Por exemplo, ontem eu falava com os meninos na cela e eu falava, naquele tempo, quando Jesus ele foi condenado por quê? Por testemunho. Os fariseus e os saduceus, procurando entregar Jesus à morte, eles testemunharam contra Jesus. Então os homens testemunharam. A Bíblia fala que por 2 ou 3 testemunhos uma pessoa era condenada. Só que nesse tempo a Bíblia ela relata que as mulheres testificaram sobre a ressurreição de Jesus. Então, até eu ouvi uma pregação de um pastor e ele fala que a única explicação para o fato da Bíblia falar que 2 mulheres testificaram a ressurreição de Jesus é porque de fato elas estiveram lá naquele momento. Então isso é mais uma prova de que Jesus realmente ressuscitou. Mas eu acabei perdendo a linha de raciocínio por causa disso. Mas voltando à ressurreição, eu gostaria de falar da importância da ressurreição. Se você abrir em Atos capítulo 17, você vai ver que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele vai até Atenas. Em Atenas, ele começa a pregar para os gregos da época. E você vai ver que ele vai começar a pregar sobre quem Deus era, como ele formou o homem, como ele formou a terra. E ele vai chegar até o momento que ele fala assim, olha, e Deus ressuscitou ele elegeu um varão, ao qual julgará o mundo, e ele o ressuscitou. E a Bíblia fala que os gregos na época deram as costas para o apóstolo Paulo, falando, não, ele não está falando certo, está falando de ressurreição. Então, os gregos na época, eles não acreditaram na ressurreição. E não acreditar na ressurreição é não acreditar no próprio Deus. Porque uma das bases da nossa fé é isso, é a ressurreição de Jesus. E nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos e nos salvou e nos libertou. E isso é o que importa. Isso é o que nos traz vida, isso é o que nos faz nova criatura. O Filho do Homem cumpriu tudo o que Ele prometeu.
morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Por isso eu quero lhe perguntar, o que a ressurreição de Cristo nos traz na nossa vida prática? Uma delas, vida. A ressurreição de Jesus nos traz vida. Isso é óbvio, né? Quando nós pensamos na ressurreição, nós pensamos em vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, estávamos cegos pelo desejo do nosso corpo, pela ganância de nossa alma. Deus nos deu vida quando ressuscitou seu Filho unigênito. Eu gostaria de falar também uma história, não sei se no filme que a gente viu quinta-feira fala um pouco dessa história, sobre John Newton. John Newton foi ele foi um vendedor de escravos inglês, e eu não sei se você já ouviu falar daquele hino, Maravilhosa Graça, é bem famoso. E em uma das suas viagens, no navio cheio de escravos, ele enfrentou uma tempestade muito grande. E ele quase veio a naufrágio. E ele, naquele momento, ele ficou em tanta angústia que ele começou a lembrar dos hinos e das palavras que a mãe dele, que já era falecida na época, cantava e recitava para ele enquanto ele estava para dormir. E a história fala que ele se converteu naquele momento. E ele, o John Newton, ele foi um dos precursores, um dos primeiros a declararem a libertação dos escravos na Inglaterra na época. E até existe também aquele ditado que fala da lei para o inglês ver. Então, quando os ingleses... Agora eu estou entrando história, já estou com os ingleses... Eu estou viajando já. Os ingleses acabaram com a escravidão no Brasil. Eles impuseram aquela lei que não podia ter escravo. Foi por causa de John Newton, um cristão convertido, que decidiu lutar por aquilo que ele queria. Isso que a ressurreição nos dá. Ela nos dá vida, ela nos dá vontade de viver as promessas de Deus. Aqueles que perdem a vontade de viver, eles perdem aquilo que Deus nos deu, aquilo mais precioso pelo qual Cristo morreu. Então eu acho que essa é uma parte importante de nossas vidas. Crer que Deus nos ressuscitou, nos dando vida. Nós estávamos, uma pessoa morta, ela não tem capacidade de fazer nada, não tem capacidade de reação. Deus nos trouxe de volta, soprou em nós o Espírito, o fôlego de vida, nos deu vida novamente em Jesus. Essa é a mensagem da ressurreição. Essa é a mensagem que Deus tem falado ao homem, comunicando ao homem diariamente da vida. Através das coisas criadas, Deus nos comunica que Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida. O sol é uma representação da glória de Deus que não se acaba, mas enquanto nós estamos sem sol aqui, o sol continua no outro hemisfério. Ele não acaba. O fogo do sol, ele não acaba, ele apenas está em outro lugar. E a glória de Deus, ela manifesta nas coisas criadas. Glória a Deus. Então Deus nos deu vida. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 1, que Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Deus nos deu vida. Isso é um dos frutos da ressurreição de Cristo. A outra, eu gostaria de falar de justiça também. Jesus nos trouxe justiça. Mas que justiça é essa? Quando o homem Adão deu as costas a Deus, nós o rejeitamos. E rejeitamos a sua palavra. Começamos então a viver segundo as nossas vontades. E isso nos levou para longe do Pai. Mas Deus, em seu muito amor, como bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, veio até nós, nos buscou, limpou e através do sacrifício de Jesus nos justificou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu gostaria de falar também de justiça na questão do filho pródigo. O filho que se extraviou, mas ele se extraviou porque o pai pediu ou porque ele quis? Essa é a história da nossa vida humana, do nosso gênero, né? Da nossa raça. A raça humana, ela se extraviou de Deus por vontade própria. Só que Deus, pelo muito amor com que nos amou, nos trouxe de volta. Você foi comprado por um alto preço, eu fui comprado por um alto preço. Não por, a Bíblia fala que não é por ouro nem prata, nem por pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele nos comprou de volta. Comprou de quem? Comprou da morte, do pecado, daquilo que nós não tínhamos forças para fazer. Ele fez em Jesus Cristo. E é por isso que nós damos louvor a Ele, é por isso que nós engrandecemos o nome dEle, porque Ele é o que era, que é e que está para vir. Ele é o primeiro e o último. Eis que estive morto, mas vivo para os séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 1, versículo 18.
Mas vamos continuar. O terceiro tópico que eu gostaria de falar é que a ressurreição nos traz a salvação. Quantos aqui já ouviram falar de Romanos 10? Quando a Bíblia fala que se você crer no seu coração, se você confessar com sua boca, Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o quê? O ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia não fala que se você crer em Deus, mas se você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a importância da ressurreição. Ela não é apenas uma parte da nossa fé, mas ela é a nossa fé completa. A ressurreição é o poder de Deus. Você pode ler em Sócrates, em Aristóteles, palavras sábias, mas em nenhuma delas você vai ler: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nenhuma outra ideologia, nenhuma corrente social, filosófica talvez, nenhuma delas traz o que a Bíblia traz, que é a ressurreição. É o poder de Deus sendo manifesto no homem. Porque uma coisa que nós não podemos vencer é a morte. Nós não tínhamos poder de vencer a morte. Isso que eu quis dizer. Nós não tínhamos o poder de vencer a morte. Porque existe, talvez na nossa cultura existe até um ditado que fala, existe uma coisa que é certa, que é a morte, todos nós morreremos. Esse dia é até engraçado, porque esse dia eu conversava com um rapaz, fui levar o carro para lavar o carro do meu pai, e veio um senhor de seguros, do nada, assim, apareceu do meu lado e sentou. Estrangeiro, mentira, ele é brasileiro, mas ele chegou e quis me vender seguro de vida. Falou: não, você podia fazer um seguro de vida, um seguro do seu carro, porque né, você sabe, todos nós vamos morrer. Eu olhei assim e falei: é verdade. Um tipo de morte todos nós vamos experimentar, mas nem todos nós vamos experimentar outro tipo de morte. Aqueles que o Senhor chamou, Ele justificou, Ele nos dará vida eterna. A morte terrena para nós cristãos não é o fim, é apenas o começo. Aleluia! Glória a Deus! E é isso que Deus quer falar. Existe uma história também, eu estou cheio de histórias, eu queria até pedir desculpas, irmãos, estou muito cheio de história. Eu gostaria de contar a história de um homem também, não sei se você já ouviu falar, John Bradford, e ele foi um pregador inglês do século XVI. E na época, não sei se você já ouviu falar, quem aqui talvez gosta de história, eu gostava de história, por isso que eu conto história. E na época, a rainha lá, Maria Sangrenta, a rainha da Inglaterra, ela começou a proibir o protestantismo, que era nós evangélicos. A gente não podia se reunir e pregar a palavra de Deus, porque ela era católica e ela queria voltar com a cultura católica para a Inglaterra. E esse homem, John Bradford, ele foi um pregador, e um dia ele foi capturado. Ele foi capturado e condenado à morte. Olha isso, ele foi condenado à morte, e naquela época não foi morte na cruz, foi morte no fogo. Se você procurar esse nome, você vai ver essa história, e a história fala que ele estava amarrado de um lado da estaca, e tinha um outro jovem de 19 anos, chamado John Winifred, que ele estava também amarrado na estaca. E a história fala que o Bradford lá, ele estava tão cheio de Deus na época que ele olhou pro garoto, o garoto estava meio angustiado, estava prestes a morrer. Ele vira para ele e fala assim: tem de bom ânimo, irmão, pois essa noite nós teremos uma ceia feliz com o Senhor. Olha o que ele falou na hora que ele estava sendo morto. Ele falou: olha, hoje nós estaremos à mesa com o Senhor. Hoje nós estaremos sentados à mesa do Senhor. Eu não sei vocês, mas quando eu ouço essa história, me traz um fogo dentro do coração, que eu falo: isso aqui é passageiro, existe algo além, e eu quero experimentar, eu quero testar. A Bíblia fala que provai o Senhor e ver que Ele é bom. Provai, se você pegar esse texto, é Salmos 24, se eu não me engano, não, 34. Se você pegar esse versículo em inglês, vai falar assim: taste the Lord and see that He is good. A Bíblia fala que, e esse taste é literalmente testar, é provar.
A Bíblia está falando, prove do Senhor e vê que Ele é bom. Eu quero provar do Senhor, eu quero provar da vida que Ele nos prometeu em Jesus. Eu quero que vocês provem a verdadeira, a bondade do Senhor. Saber que Ele é bom, que Ele ressuscita os mortos, que Ele traz vida. Um dia eu estava perdido e fui achado. Um dia eu estava cego e hoje eu vejo. Um dia eu não podia ouvir, mas hoje eu ouço, pela graça de Deus. Eu tinha ouvidos, mas eu não conseguia ouvir. Eu tinha olhos, mas eu não conseguia enxergar. E Deus me chamou, e Deus quer te chamar nessa noite. Ele enviou o seu Filho unigênito com uma missão, com um propósito, para sofrer. Ele sofreu, ele foi esmagado. A Bíblia fala que ele foi esmagado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz, olha o que a Bíblia está falando, o castigo que nos traz a paz tem um preço. A paz tem um preço, e esse preço foi pago por Jesus. Olha a intensidade. E é por isso que nós estamos aqui. É por esse propósito que nós estamos aqui. Isaías capítulo 53, versículo 11 diz que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e daquilo que Ele cumpriu. Não sei vocês, mas eu me sinto agora aliviado por saber que eu tenho um Deus que cuidou dos mínimos detalhes da minha salvação. E que o meu trabalho hoje é confiar nele. Nosso trabalho hoje é confiar no Senhor. Deus quer ressuscitar áreas que estavam mortas em sua vida. Ele quer começar uma obra no íntimo do seu ser. Ele quer mudar a sua perspectiva de vida, como Ele transformou daquele ladrão que fala, do segundo ladrão, que confessou a Jesus. E Ele vai mudar, porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminar. Aleluia! E o símbolo da Páscoa, o símbolo da missão de Cristo, é nos transformar em uma nova pessoa. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria de orar por você. Aleluia! Eu gostaria de entrar no movimento de oração com você, por Jesus que está vivo. Não pelo crucificado, mas pelo que vive pelos séculos dos séculos e há de nos buscar um dia. A minha missão hoje, nessa noite, é fazer com que eu e você saiamos daqui cheios de Deus, com o propósito de um dia, e com o propósito e com a ansiedade de um dia encontrá-los. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco tímido e eu gosto de estar ali, sentado, porque é aí que eu gosto de ter os meus diálogos com Deus e receber o tratamento de Deus. Mas coube a Deus aqui, todo mundo ali, me trazer aqui, e eu gostaria de orar com você. Eu acho que